pessoal, meu nome é Rubia Martins, sou professora de Geografia. Hoje nós vamos estar falando da semana 1 do PET volume 2. Bom, oitavo ano. O objeto de conhecimento é a diversidade dinâmica da população mundial e local. Vamos lá, então. População mundial em números, No ano de 2018, a população mundial contava com aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Estimativas indicam que no ano de 2030 haverá 8 bilhões e 500 milhões de pessoas habitando a Terra e 9 bilhões e 800 milhões em 2050. As populações são dinâmicas quanto ao seu crescimento, isto é, apresentam variações ao longo do tempo histórico, o que se deve a uma série de fatores, como as características socioculturais, opção por número maior ou menor de filhos, os contextos políticos, políticas de planejamento familiar também, os meios de produção, sobretudo produção de alimentos, e as condições socioeconômicas. Essas mudanças impactam na taxa de crescimento demográfico, ou seja, no percentual de crescimento da população, determinado ao longo de um período, geralmente de um ano, que considera o incremento populacional ocasionado pelo crescimento vegetativo e pelas migrações. Bom, vamos explanar isso um pouquinho mais. Alguns conceitos de população que a gente tem que retomar aí, A população corresponde ao contingente, a quantidade de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana. Então, o número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta. Então, população absoluta é a quantidade de pessoas que vivem em um determinado local. O número de habitantes por quilômetro quadrado recebe o nome de população relativa ou densidade demográfica e é utilizado para saber quantas pessoas por área territorial, por um tamanho que existem ali, por metro quadrado, quilômetro quadrado, que existem ali. Então, o crescimento populacional, também chamado de crescimento vegetativo, então guardem bem, crescimento populacional também é chamado de crescimento vegetativo. Ocorre em função de duas variáveis, é pegar a natalidade e subtrair pela mortalidade. Então, essa diferença, ela é o crescimento vegetativo de uma região, de uma população. Bom, há cerca de 2.000 anos, a população mundial de 250 milhões de habitantes, não havia problemas de acesso à terra, mas as técnicas rudimentares não permitiam uma grande produção agrícola. Então, havia, problemas para produzir, para ter uma grande produção. Há 500 anos, a população mundial aumentou era de 450 milhões de habitantes, e houve avanços na tecnologia possibilitando as conquistas de terras distantes, como as grandes navegações, mas as doenças proliferaram e a ciência não havia inventado a cura para diversas delas. Então, com a melhoria, fazendo com que as pessoas consigam percorrer maiores distâncias em menor tempo, as doenças também passam a proliferar, que é o caso que a gente vê hoje com a Covid-19. A partir do momento que o homem ele consegue se deslocar na Terra com muita facilidade, acaba proliferando também as doenças. Então, vem a tecnologia, mas também vem os problemas com ela, Bom, vamos lá, pincelar rapidinho aí então. População. A gente tem na população alguns indicadores demográficos. Gente, só lembrando, esse mapa mental é um mapa mental muito legal que eu peguei na internet. Então, vocês podem estar utilizando dele, Agradeço aí o pessoal que fez ele, muito bacana. Então, a população ela tem os indicadores demográficos, Quem são esses indicadores demográficos? É o PIB, Produto Interno Bruto, a renda per capita, taxas de natalidade, fecundidade, mortalidade, analfabetismo, longevidade, coeficiente de Gini e índice de desenvolvimento humano, que é o IDH. Então, vamos falar rapidamente um pouquinho de cada um. Bom, a gente já viu, que a população relativa e a população absoluta, o que é? A população relativa é a densidade demográfica, onde a gente tem os habitantes por área, por quilômetro quadrado. O coeficiente de Gini é
coeficiente que mede a desigualdade entre as sociedades, né? O índice de desenvolvimento humano mostra a qualidade de vida da população. A gente tem aí população absoluta, que é o total de população de um país populoso, onde a gente tem uma população absoluta grande, e um país povoado, onde população relativa passa a ser grande, né? Então, país populoso, ele diz respeito à população absoluta e o país povoado diz respeito à população relativa. Tá? A taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher, a de natalidade, que é a proporção de nascimentos em um determinado período, a de mortalidade também é uma proporção de óbitos de morte, a mortalidade infantil, né? A mortalidade aí de crianças, né, até 1 ano de vida. E a expectativa de vida, que é como eu falei, da longevidade, que é o tempo médio de vida que a pessoa tem. Bom, no início do século XIX, a população era em torno de 1 bilhão de habitantes. Né? Com a Revolução Industrial estava em curso em diversos países desenvolvidos. As máquinas aumentam a produtividade, os meios de transporte mais modernos encurtam o tempo de viagens. Surge pela primeira vez a preocupação com o crescimento populacional. Thomas Malthus, alerta para o descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos, que passa a ser muito preocupante aí, né? Precisa-se de ter o crescimento, já que tem o crescimento da população, precisa de produzir alimentos para a população. Então, na década de 70, a população mundial vai aí para 4 bilhões de habitantes, onde a gente tem inovações tecnológicas, né, que também ela não está ao alcance de todos. O padrão de vida dos países subdesenvolvidos ficam visivelmente distante dos países desenvolvidos. Os gastos militares eram grandiosos devido à Guerra Fria, né? Só lembrando que a Guerra Fria é aquela guerra lá entre Estados Unidos e União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é uma guerra onde não se tem uma disputa ali, né? Não se tem guerras, mas sim uma disputa diplomática. Bom, com relação à população, voltando aí, a população mundial de 6 bilhões de habitantes aí no final do século XX, aumenta a preocupação com os recursos naturais do planeta. O campo contava com grandes avanços tecnológicos, mas a distribuição desigual de renda leva 23% da população mundial a viver em estado de extrema pobreza, ok? Bom, vamos falar aí um pouquinho agora, né, do censo ou do recenseamento. O que é isso? É a coleta, né, a contagem de dados estatísticos dos habitantes de um lugar para se chegar aos números de nascidos ou mortos, se houver, ou não o crescimento dessa população. Então, tá aí as regrinhas, né? A taxa de natalidade é o número de nascimentos vezes 1000, né, dividido pelo número de habitantes, então se chega a esse resultado. A taxa de mortalidade também é o número de óbitos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes, chegando-se então a um certo resultado. E o crescimento vegetativo, ou chamado de natural, que é o que eu falei anteriormente, é a diferença da natalidade com a mortalidade. Então, pega a natalidade, subtrai pela mortalidade e acha essa diferença aí, né? O crescimento vegetativo. Ele pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo de como que tá aí essa taxa de natalidade e mortalidade. Bom, pessoal, censo. A gente tem que ter uma regrinha aí, né? Um pensamento que censo com S é a diferença de censo com C. Então, censo. A palavra censo diz respeito à capacidade de entender, né, e julgar, e também refere-se à qualidade de quem é sensato e prudente. Seu senso de humor é muito peculiar, isso é um exemplo. Agora, em geografia, a palavra censo, ela ganha um outro significado, né? E é com C de casa. A palavra censo se refere ao recenseamento da população, ou seja, ao levantamento estatístico de dados referentes a um conjunto de pessoas. Exemplo, segundo o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2016, somos mais de 207 milhões de brasileiros. Bom, falando em demografia, a gente tem aí as 4 fases da transição demográfica. A primeira fase da transição, né? Porque a demografia ela vai ter as fases aí ao longo dos séculos aí, tá?
Então, a primeira fase, até o final do século XVIII, onde as taxas de natalidade eram bastante elevadas, porém o crescimento demográfico era baixo em razão das taxas de mortalidade. Também se apresentarem, né, elevadas aí. Bom, a segunda fase caracteriza-se pelo grande crescimento demográfico em razão das elevadas taxas de natalidade e da redução das taxas de mortalidade. Como consequência das melhorias das condições médico-sanitárias e de alimentação. Então, muda-se a fase, né? A terceira fase ocorre com um crescimento baixíssimo em razão da redução das taxas de natalidade e de mortalidade, promovidas sobretudo pelos avanços médicos e melhorias nas condições de vida. A quarta fase observa-se um regime demográfico considerado moderno, com baixas taxas de natalidade e mortalidade, com um crescimento demográfico próximo a zero, e atual período da maioria dos países desenvolvidos da atualidade, né? O Brasil ele vem entrando aí nessa fase, as mulheres passam a ter mais cuidado, elas procuram a querer ter uma vida financeira estável, um emprego legal, né? Para depois vir a ter filhos. Por isso que as mulheres vêm a ter filhos mais tarde. Bom, pessoal, o crescimento vegetativo ou natural refere-se à diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Nesse caso, desconsidera-se os dados referentes às migrações. Todos esses fatores dependem do acesso à saúde, educação, moradia, alimentação adequada e da situação econômica e política de um país, além dos aspectos culturais. De forma geral, o número de filhos por mulher e a taxa de mortalidade, especialmente de crianças menores de 1 ano, tem diminuído no mundo inteiro, enquanto a expectativa de vida tem aumentado. Isso é resultado, entre outros fatores, da melhoria das condições de vida da população, do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, que foi o que eu disse anteriormente, e do posicionamento de fazer valer seus direitos, de decidir a quantidade de filhos que deseja ter. Considerando a diversidade socioeconômica e cultural de cada país e região do planeta, observa-se que a população mundial ainda está crescendo, porém em ritmos diferentes. Os variados ritmos de crescimento da população das diferentes regiões do planeta podem ser explicados a partir de um modelo chamado transição demográfica, que foi o que a gente falou anteriormente, das 4 fases, né? Bom, a população continua a crescer, mas atualmente ela vem crescendo lentamente. Esse processo acontece na Europa, né, com relação às fases da transição demográfica, na América do Norte e no Japão, ao longo dos 2 últimos séculos. Essas regiões mais desenvolvidas economicamente já completaram a transição demográfica, né? Já está na 4ª fase da transição. As demais regiões do planeta ainda estão em processo de transição demográfica, cada uma em uma fase. Nos países do hemisfério sul, em geral, as taxas de natalidade e mortalidade estão diminuindo, ainda que em ritmos diferentes. Tá ok? Bom, a gente fala aqui então da população mundial. Mostro para vocês, né? População mundial, os países com maior população. A gente tem China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, tá? Então, a China é o país com maior população aí no mundo. A Índia é a segunda maior, tá? Lembrando, gente, que a China ela é muito grande, né? Então, ela tem uma quantidade de população grande também, mas já a Índia já é pequenininha o seu território. Tem, né, quase a mesma quantidade da população aí da China. Estudos falam que a Índia ainda vai ultrapassar a China com relação à quantidade populacional, né? Com relação à sua população absoluta. Bom, gente, essa foi mais uma aula de geografia, 8º ano, parte 2, semana 1. Um grande abraço para vocês e não deixe de dar o seu link, fazer seu comentário para falar se gostou ou não da aula, para a gente melhorar aí o que já está sendo bacana para vocês. Um grande abraço!